Olá, pessoal! E aí, como é que estão vocês? Vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza, aula do 3º ano. Eu sou a professora Andréa. Vamos lá? E aí, a aula de hoje é a aula de número 26, que tem como eixo Terra e Universo. E o objetivo de conhecimento é o calendário astronômico e os acontecimentos de 2021. A habilidade é identificar os fenômenos lunares e perceber os eventos cíclicos anuais dos astros. Mas, como sempre, vamos começar com a leitura de leite. E hoje o título da leitura de leite é O Sonho do Sol, de Sandra Ferrari Radish. Quando a noite chega, a lua se apressa para contar histórias. Ela está sempre pronta. O sol deita nas nuvens, tal qual nas telhas da terra que dorme, repleta de estrelas. Descansa tranquilo e se cobre do céu, que durante a noite vira um lindo véu. A lua incandescente no lugar do sol brilha, enquanto o véu de estrelas faz trilha para mais de milha, para o sonho do sol. E aí, pessoal, gostaram do poema? Vamos agora estudar um pouquinho sobre o calendário astronômico. A gente já estudou o que é calendário, né? E vimos que tem diversos calendários, né, de povos, né? E ao longo do tempo, quantos calendários foram criados? E agora nós vamos ver o calendário astronômico. Ó, vamos lá. O que é um calendário astronômico? Um calendário astronômico, ele traz justamente os eventos, né, os acontecimentos que irão acontecer naquele ano. O calendário, né, são fenômenos, né, astronômicos que aconteceram ou acontecerão em datas específicas no calendário anual, ou seja, esse calendário ele tem informações justamente voltadas para aqueles que apreciam os fenômenos astronômicos, tá certo? Geralmente, cada país tem seu próprio calendário astronômico, que indica quais os fenômenos que ocorrerá nele. Neste ano de 2021, vários eventos astronômicos aconteceram e alguns ainda acontecerão aqui no Brasil. Olha só, pessoal, tem fenômenos, né, dos astros que acontecem anualmente e tem outros que duram anos e anos, né? Por exemplo, o cometa Halley, ele passa de, se não me falha a memória, de 82 anos e 82 anos. E aí, né, tem outros fenômenos como a gente vai ver chuvas de meteoros, né, que acontecem todo ano. Também alguns eclipses, tá certo? Vamos lá aprender mais um pouquinho? Ó, alguns eventos astronômicos de 2021 visíveis no Brasil. Tá aí o calendário, né, astronômico que foi do Observatório da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí nessa imagem aí onde tem os astros, né, é possível ver, ó, que no dia 27 de abril teve a superlua. A gente pode ver também que 5 e 6 de maio teve uma chuva de meteoros. No dia 26 de maio também teve a superlua e o eclipse penumbral, né? Então, assim, esse cartaz, né, traz algumas informações de alguns acontecimentos astronômicos, inclusive alguns que ainda irão acontecer, como o eclipse penumbral no dia 19 de novembro e a chuva de meteoros germínidas, que vai acontecer no dia 13 e 14 de dezembro. Aí, ó, ao lado aqui, a gente tem o primeiro semestre, alguns acontecimentos astronômicos, né, alguns fenômenos que já ocorreram, como em janeiro, que teve a chuva de meteoros quadrântidas, né? Em fevereiro teve a conjunção de Vênus, Júpiter, Saturno e Lua, em abril a superlua e assim por diante. Aí agora a gente vai ver um pouquinho os eventos do segundo semestre. Olha para cá. Deixa eu explicar uma coisinha antes. Se ainda você tem dúvida, eu vou tirar agora, ó, da questão do semestre. Um ano ele tem 12 meses, não é isso? Começa de janeiro e vai até dezembro.
Então, o primeiro semestre ele é separado pelos primeiros 6 meses e o segundo semestre, os últimos 6 meses. Então, o primeiro semestre vai de janeiro a junho e o segundo de julho a dezembro. Então, agora a gente vai ver os eventos astronômicos, né, de julho a dezembro. Olha para cá para a telinha, ó. A gente viu que em julho teve a conjunção de Vênus e Marte. Em agosto, né, os 5 planetas mais brilhantes visíveis apareceram visíveis ao mesmo tempo. Em setembro teve mais uma conjunção. Em outubro teve a chuva de meteoros de Orionídeas. E em novembro, a chuva de meteoros e Orionídeas também. E no dia 19 de novembro, o eclipse lunar parcial. E em dezembro nós temos mais conjunção e chuvas de meteoro, de meteoros Geminídeas e a conjunção de Lua, Marte e Antares. Então vejam só, isso são acontecimentos, né, que já aconteceram dos meses que passaram e os que vão acontecer agora nesses 2 últimos meses. Mas o que é uma chuva de meteoros? O que é conjunção de astros e o que é uma superlua? Chuva de meteoros, vamos ver por parte, né? Chuva de meteoro, né, é um fenômeno que acontece todos os anos. A maioria delas ocorre por efeito de passagens sucessivas de cometas nas proximidades da Terra. Os detritos dos cometas vão se espalhando por toda a extensão da órbita do cometa, bem como na diagonal a ela. O resultado disso é que quando a Terra passa por essa faixa de detritos, ocorre a chuva de meteoros. Olha para cá, não sei se vocês estão lembrados, mas a chuva de meteoro a gente costuma dizer o quê? Uma estrela cadente, né? Pois é, e aí tem eventos desse, né, anual, que acontecem várias ao mesmo tempo. A gente costuma ver uma, né, e nem todos os dias. Então vamos lá, a chuva de meteoros acontece anualmente, tá certo? Esse é um dos eventos. Agora vamos ver conjunção de astros. A conjunção de astros acontece quando 2 ou mais corpos celestes aparecem próximos no céu. Os corpos celestes envolvidos numa conjunção podem ser Sol, Lua, planetas, estrelas e satélites artificiais. Nesse gifzinho aí, ó, do Google, né, a gente pode ver que ele está celebrando, né, mostrando a conjunção de 2 planetas. Quem lembra? Quem lembra o nome desse planeta grande aí? Júpiter, quem respondeu, e Saturno. Então, aí foi uma conjunção que aconteceu entre os 2. E ao lado a gente pode ver, né, também nesse gifzinho aí, os encontros de alguns planetas, como Júpiter e Vênus. Então, isso é conjunção, tá certo? Antes, pessoal, de a gente falar sobre a superlua, não esqueça que a gente já falou sobre a chuva de meteoros, né? E também sobre as conjunções. A gente já tinha falado um pouquinho do que eram os meteoros em aulas anteriores, quando a gente falou sobre os corpos celestes, lembram? Então, vamos agora descobrir o que é a superlua. Olha para a telinha. A superlua acontece quando a Lua está em sua máxima aproximação da Terra e, ao mesmo tempo, quando em fase cheia, ou seja, só acontece quando está em lua cheia, tá certo? O lado que nós sempre vemos, lembra que a gente só vê um lado da Lua, está todo iluminado pelo Sol. Essa aproximação ocorre pelo formato, elíptico da órbita lunar, algo como um círculo achatado. Isso significa que sua distância em relação à Terra varia. Vocês podem olhar aí nessa imagem, ó, tá vendo? Então, como não é um círculo redondinho, né? Mas é um círculo meio oval, então há momentos em que quando a Lua está girando em torno da Terra, ela fica mais próxima da Terra e outros mais longe. A órbita da Lua tem 2 pontos que são nomeados apogeu e perigeu. O primeiro termo se refere à posição de máxima distância em relação à Terra, enquanto o segundo corresponde à posição de máxima aproximação. Se vocês olharem nessa imagem ao lado onde está esse círculozinho verde, né? Tem aí, ó, a Lua no perigeu, ela fica mais próxima da Terra. E a Lua no apogeu, ela fica mais distante.
Aí vejam só, olha para cá. Então agora, já que a gente viu o que é uma superlua, vamos agora ver alguns principais acontecimentos de eventos astronômicos que irão acontecer em 2022. Olha para cá. No Brasil, tá certo? Aqui no Brasil, ó. Aí é o calendário de 2022. Se vocês observarem nele, nós já temos um dos acontecimentos que é justamente, né, o acontecimento cíclico da Lua, né, que são as suas fases, ó. Se a gente olhar em janeiro de 2022, no dia 2 de janeiro, a Lua vai estar o quê? Minguante. Desculpa, perdão, a Lua vai estar nova, né? Quando ela fica toda escurinha, o brilho fica opaco, né? A gente não consegue ver ela direito. Aí depois, no dia 9, ela vai estar crescente. No dia 17 de janeiro, ela vai estar cheia. E depois, 25, ela vai estar minguante, onde vai estar mudando, né, de fase para se tornar nova novamente, que vai ser no dia 1 de fevereiro. Mas vamos lá. Alguns acontecimentos principais, eventos, né? Além desse cíclico da Lua, das suas fases. Ó. No dia 3 e 4 de janeiro, vai ter a chuva de meteoros quadrântidas. Esta é uma das melhores chuvas de meteoro para se observar, já que em seu pico chega a atingir até 40 meteoros por hora. Imaginem só, olha para cá, já imaginou vocês verem 40 meteoros por hora? Isso quer dizer o quê? Como se fossem 40 estrelas cadentes por hora caindo. Já imaginaram? Aí vem em fevereiro, dia 7 de janeiro, Mercúrio, que é um dos planetas, né, do sistema solar, vai estar no maior alongamento oriental. Nesse dia será possível a gente visualizar bem o planeta Mercúrio, já que ele estará em seu ponto mais alto do céu. Para admirá-lo, olhe para o céu ocidental no momento do pôr do sol. Vamos lá. Ó, vamos agora ver um pouquinho os fenômenos astronômicos que são cíclicos. Se a gente perceber e observar, geralmente todas as coisas, os fenômenos naturais, eles são cíclicos. Lembram do ciclo da água, né? Quando a água ela evapora, né? Se torna nuvem, depois ela condensa, ela vira gelo, depois ela vem, esquenta e aí se torna chuva e cai novamente e assim vai. Da chuva, cai no mar, né? Nos rios, nos oceanos e aí depois ela evapora de novo. Então a mesma coisa acontece com outros fenômenos. E aí nós vamos ver que os fenômenos astronômicos são cíclicos. Eventos astronômicos acontecem o tempo todo, ainda que nem sempre possamos vê-los, seja porque a ocorrência da vez é visível, né, apenas de outras regiões do mundo, ou seja, e não do Brasil. Então, existem alguns acontecimentos que a gente não consegue ver, né, daqui do Brasil, ou porque fomos premiados com céus encobertos e sem visibilidade no momento. Muitos deles são anuais, acontecendo em épocas fixas do ano, como é o caso de diversas chuvas de meteoros, que proporcionam o que popularmente chamamos de estrelas cadentes. Já outros surgem de tempos em tempos. Olha para cá. Lembra que eu falei do cometa? Então, assim, não só o cometa, como o cometa Halley, por exemplo, que existem outros cometas, mas também os eclipses, né? Eles não acontecem sempre. Então, assim, a gente está vendo que tem, como a chuva de meteoro, ela realmente tem alguns determinados meses que todo ano acontece. Mas são movimentos cíclicos, como as fases da Lua, por exemplo, como o nascer do Sol e o pôr do Sol, que acontece constante, sempre se repete. Nasce o dia, o Sol surge, né? Vai anoitecendo, o Sol se esconde no horizonte. Vamos lá. Ó, agora é com vocês. Vamos responder algumas questões? Ó, no número 1 está perguntando assim: qual as informações que o calendário astronômico traz? Pensem um pouquinho, tá? E respondam. Eu não vou trazer a resposta, não. 2. Dos fenômenos astronômicos que você conhece, qual você já viu? E qual gostaria de ver? Aí na letra A você vai botar o qual já viu. E aí sai um errozinho para ser B e saiu A de novo. Você vai escrever o que gostaria de ver. 3. Com base no calendário astronômico de 2021,
quais os eventos astronômicos que ainda acontecerá esse ano. Veja só, olha para cá, eu quero chamar a atenção para essa questão 2. Talvez você possa pensar, tia, mas eu nunca vi uma chuva de meteoros. Mas será que você não já viu uma estrela cadente? Que é um meteoro. Será que você não viu as fases da Lua? Então também são eventos astronômicos. Não vou falar mais nada. Vamos lá, próximo. Observe o céu à noite, tire uma foto ou grave um vídeo e compartilhe com sua turma. Depois, veja as fotos e os vídeos que os seus colegas compartilharam, né? E responda as questões abaixo. Vocês precisam observar, né, as fotos que os colegas mandaram no grupo, né? Aí na letra A, o que é que vocês vão fazer? Você vai responder, né? A visão que você teve do céu foi igual dos seus colegas? Após ver as imagens de cada colega ou dos colegas que enviaram, será que foi igual? Foi a mesma visão que vocês tiveram? B. O que mais chamou a atenção ou a admiração nas fotos e no vídeo da turma? C. Você teve alguma dificuldade para realizar essa atividade? Quais foram? Tá certo? Pronto. Agora, olha para cá, pessoal, vamos para a nossa revisão. Vamos lá. O tema da nossa aula foi o calendário astronômico e os acontecimentos de 2021. A leitura de leite foi O Sonho do Sol, de Sandra Ferrari Radish. E aí nós começamos com a pergunta, né? O que é um calendário astronômico? E nós vimos que o calendário astronômico é justamente aquele calendário que traz informações sobre acontecimentos dos astros, não é isso? É igual se a gente for pensar, o que é um calendário de vacina? É o calendário que ele vai estar lá marcando, né? Cada período, cada ano ou mês, se for um bebezinho, que ele precisa tomar determinada vacina. Então, o calendário astronômico, ele traz informações sobre esses eventos, esses fenômenos, né? Dos astros. Nós vimos alguns eventos astronômicos, né, visíveis aqui no Brasil, né? Os que aconteceram no primeiro semestre e vimos também o que aconteceram o que irão acontecer, né? Alguns que já aconteceram e outros que ainda vão acontecer no segundo semestre. E aí depois nós nos perguntamos o que é uma chuva de meteoro, né? Que é um dos eventos. E o que é conjunção de astros e superlua. Então, nós vimos um pouquinho de cada um desses, né? E depois, a chuva de meteoros, né? Vimos que é justamente o pó deixado pelos cometas que passam pela órbita do planeta Terra. Vimos que a conjunção de astros são quando os astros estão próximos um do outro, não é isso? E a superlua, que ela acontece por quê? Como a Lua, a sua órbita da Terra, não é cíclica, ela é circular, mas não é um círculo perfeito, ela é meio oval, então tem momento que ela está mais próximo da Terra e aí é a superlua, não é isso? E aí nós vimos também alguns eventos, né, alguns principais eventos que irão acontecer, eventos astronômicos que irão acontecer em 2022 no Brasil. E nós vimos também que os fenômenos astronômicos são cíclicos. E aí, pessoal, nós vimos, né, que essa questão cíclica é muito importante. E a cada vez que vocês aprenderem mais, vocês vão perceber que esse movimento cíclico, ele sempre acontece na natureza e nas nossas vidas também. E depois tivemos as atividades, né? Não deixem de fazer, tá certo? E compartilhem, para que a gente possa ter acesso, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.